João capítulo 19. Então, pois, Pilatos tomou a Jesus e o açoitou, e os soldados, entrelaçando uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a sua cabeça, e eles colocaram-lhe um manto de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E eles golpearam-lhe com as suas mãos. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vou-lo trago para vocês, para que saibais que não ache nele nenhuma culpa. Saiu então Jesus, vestido com o manto de púrpura e a coroa de espinhos, e disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Quando os principais sacerdotes e os oficiais o viram, gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhuma culpa eu acho nele. Responderam-lhe os judeus: Não temos uma lei, e segundo a nossa lei ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, ele ficou mais atemorizado, e entrou outra vez na sala de julgamento, e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Tu não falas comigo? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: Tu não poderia ter poder contra mim se de cima não te fora dado. Por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: Se tu deixares este homem ir, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei fala contra César. Ouvindo então Pilatos esse dito, ele trouxe Jesus para fora e sentou-se no assento de julgamento, no lugar que é chamado Pavimento, mas em hebraico Gábata. E era a preparação da Páscoa, e cerca da hora sexta, e ele disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritavam: Fora com ele, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Eu devo crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Nós não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E eles tomaram a Jesus e o levaram, e carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado Lugar de uma Caveira, que é chamado em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico e grego e latim. Então diziam os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Eu sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que eu escrevi, eu escrevi. Então os soldados, tendo crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a sua túnica, mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Portanto eles disseram entre si: Não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela, para ver de quem será, para que possa se cumprir a escritura que diz: Eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estavam em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse a sua mãe: Mulher, eis o teu filho. E então ele disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas para que se pudesse cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam uma esponja de vinagre, pondo-a sobre um ísopo, a colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado.
E ele, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, porque era a preparação para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat, porque foi aquele Shabat um grande dia, pediram a Pilatos que lhes se quebrassem as pernas e que fossem tirados dali. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, eles não quebraram as suas pernas, mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Pois essas coisas foram feitas para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles olharão para o qual perfuraram. E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o deixou, portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. E também foi Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ora, no lugar onde ele fora crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Eles colocaram Jesus ali por ser dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto. Capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali. Todavia ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho caídos, e que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Então foi também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. Pois, como eles ainda não entendiam a Escritura, que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos, então os discípulos retornaram para sua própria casa. Mas Maria ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura. E enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro, e viu 2 anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que tu choras? Ela lhes disse: eles levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E ela, tendo dito isso, voltou-se para trás e vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: eu subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falara essas coisas.
Então, aquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: Paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes serão retidos. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: A não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio e disse: Paz seja convosco. Então ele disse para Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tomé, por que me viste, tu creste? Abençoados são os que não viram e creram. E muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Capítulo 21. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Eu vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: Filhos, tende algum alimento? Eles responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu as redes. Disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E ele disse novamente pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe:
Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando envelheceres, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E falou isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que também se reclinara sobre o seu peito na ceia e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e o que fará este homem? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isto para ti? Segue-me tu. Então divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isto para ti? E este é o discípulo que testifica dessas coisas e escreveu essas coisas, e nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E ainda também outras muitas coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém.